Olá, eu me chamo Stephanie Mendes, mais conhecida como Sté. Estou aqui para falar um pouquinho da minha trajetória enquanto escritora. Sou também professora da rede estadual. Gosto muito de escrever, também gosto de ler, né? Uma boa leitora também é uma boa escritora. E o que falar, né, sobre esse ato de escrever? Comecei a escrever com 15 anos, mas ainda não acreditava nas minhas potencialidades. Então eu escrevia, os professores achavam legal, me incentivavam, mas eu não acreditava que era bom. O que acontece muito, né, com as pessoas. Logo após passaram-se os anos, e aí eu encontro um projeto aqui em Coité que se chama Caburé Literatura, onde na figura, né, do atual secretário hoje do município, Arthur Ariston, ele apresenta essa ideia de fazer os próprios livros e vender na Semana da Cultura, na antiga Semana da Cultura de Exposição do Coité. Então eles decidem fazer esse movimento de escrever, de imprimir e fazer os nossos próprios livros. E nisso, eu também topo entrar e publico o meu primeiro livro, que se chama Arquivo Vivo, e decido publicar todos os poemas e contos que eu já tinha escrito na minha vida. Então, nessa publicação do meu primeiro livro, ele vem recheado de poemas, de vivências, onde eu trago essa experiência amorosa, esse ser adolescente. Eu tinha 18 anos, então ser adolescente, estar conhecendo aí o mundo. Então eu publico esse primeiro livro e não paro por aí. Me junto a Arthur e outros amigos na publicação de novos livros e faço parte dessa coordenação também do Caburé Literatura, né, livros artesanais. Juntamente com o Conselho de Cultura aqui de Coité, que também me incentivou, na pessoa de Suelene Lima, a participar do núcleo de artes literárias e musicais daqui de Coité. E anos depois também. E aí eu lancei o segundo livro, que se chama Notas para Eles, onde eu trago, né, a experiência de ser uma mulher livre, de ser uma mulher bissexual, de estar com homens e mulheres, e trago isso dentro dos meus livros. O Nota para Eles, ele vende bastante, então eu não estou com ele em mãos. Mas é um livro que fala de amor, que fala sobre liberdade, que fala sobre a mulher poder fazer o que ela quer e demonstrar isso para os leitores, né, colocar isso no papel. Em 2020, com a pandemia, eu decido lançar um livro mostrando como é o dia a dia, como foi o meu processo nesse pandemia, nesse pandemônio. E aí eu lanço Descompasso no Tempo, Poemas Comuns em Dias Estranhos. Esse livro, que a capa também é de uma artista coitaense, né? Então, bem realista, é um livro divertido também, um livro que eu vou mostrando como é estar dentro de casa e também estar fora, né? Porque a gente estava no espaço físico, mas estava conectado por uma rede social, por um vídeo, né, uma videochamada. Então, ao mesmo tempo que a pandemia ela nos trouxe tanta angústia, perdemos tantos entes queridos, também teve esse processo de aproximar-se, né, no modo online. Então, quando eu falo dos meus livros, eu já trago um pouquinho, né, dessa minha vivência, da importância de você demonstrar os seus sentimentos. Eu acho que o principal fator para uma pessoa escrever é sentir. Se você sente, você pode escrever. E para escrever é só ter uma caneta, um caderno, uma folha de papel e você pode escrever. Costumo falar isso para os meus estudantes. Não tenham medo de escrever. Não ache que o que você escreve é ruim, porque isso também já passou pela minha cabeça, que o que eu escrevia não era literatura. Por estar acostumada a ouvir que literatura era só os clássicos, que era só o que era muito vendido, que era só o que era muito renomado. E não é assim, a gente sabe que não é. Existem diversos estilos de literatura, diversos tipos, diversos gêneros, então... Inclusive, em algum deles você deve se encaixar. Pode ser uma história curta, né, um conto, uma crônica. Em algum tipo de história, com certeza você tem aí guardado na sua memória. E falar também sobre o incentivo à leitura, né? Como é que a gente pode incentivar nossas crianças e nossos adolescentes? Eu acho que o primeiro passo é dar para eles coisas que lhe atraem. Eu não posso querer que uma criança, ela leia um tipo de literatura que é para adolescentes. Eu não posso apresentar uma coisa para a criança que para ela não faz sentido, porque ela não vai querer ler. Então o primeiro passo é a gente dar para essa criança algo que faça parte do seu dia a dia. Se é uma criança ainda pequenininha, né? A gente dá uma literatura infantil que fale sobre brincar, que fale sobre ser criança, sobre as vivências que elas têm. Então é um ponto positivo. Se é adolescente, eu posso trazer algo que fale, né, sobre experiência de vida, como é esse processo de se tornar adolescente, sair ali do infantil e agora eu sou adolescente, muda toda a realidade, né? E se for para um infanto juvenil quase adulto, aí a gente tem outras variedades. Inclusive, eu considero meu livro infanto juvenil. Para crianças pequenas, não. Então, assim, tem que ter um critério para ser seguido.
para que tenha esse ato, né, de atrair esse leitor. Que ele comece com algo que ele gosta e depois a obrigatoriedade deixa para os colégios, para os Enems da vida. Mas no momento de leitura, o primeiro passo tem que ser uma leitura que agrade, uma leitura que convença, né? Que seja cativante. Então, acho que o primeiro passo é esse. É dar para as nossas crianças, nossos adolescentes, livros que eles se sintam à vontade para ler. E que não tenha obrigatoriedade, que seja mesmo incentivo. Porque se a gente impõe demais, eles não querem. Eu vejo isso como professora, né? Quando a gente impõe demais, fica rígido, eles tendem a se afastar. E me sinto muito honrada de estar aqui, né? De estar nesse espaço, de ter sido convidada por Paula, por ver como esse movimento em Coité vem engrandecendo, e em outras cidades também, mas falando de Coité, né, que sou moradora, como é importante ver que esse espaço, ele abrange tanto o bairro quanto fora, que está crescendo, que as pessoas querem se aproximar, que querem fazer doações, que entendem a importância do lado social. E que o livro ele deve ser um objeto social, mas que seja distribuído, que possa chegar nas pessoas. Porque a indústria faz com que esse objeto aqui, ele dificulte o acesso. Porque quem pode comprar um livro de qualidade, que eles consideram qualidade? Quem é que tem acesso a esses livros? E se for um livro clássico? Tem livros que ultrapassam o valor que cabe no nosso orçamento. Então, o que seria esse livro acessível? Então, a ideia de Paula é muito importante para isso. É trazer para esse espaço diversos gêneros e que seja acessível para a comunidade e para quem mais se interessar em estar aqui. Então, é muito importante essa ação. Me sinto muito feliz de ter sido convidada, de estar nesse espaço e poder falar um pouquinho da minha experiência, do ato de escrever, de como escrever para mim parece simples. Parece muito simples colocar no papel o que eu sinto. Então, eu acredito que cada um de nós tem dentro de si essa vontade. Não acredito que é um dom, mas acredito que é uma vontade, um desejo. Porque nem sempre o dom, ele é colocado ali como algo que pode ser construído, né? Da ideia de que é dado. Então, eu acredito muito na construção. Porque se hoje eu decido não escrever, então é porque eu não tenho esse repertório. Mas se eu leio algo hoje que me inspira, eu li, me inspirei e vou escrever, então eu preciso manusear isso, eu preciso dar manutenção. Se eu não dou manutenção, eu não vou conseguir. A mesma coisa é um músico. Um músico, se ele para de treinar, ele não vai conseguir tocar da mesma forma. Então, a leitura e a escrita, para mim, é nesse sentido. Eu preciso ler, preciso escrever. Senão, não vai sair do jeito que eu espero. E o que eu posso deixar como mensagem aqui, né? Para a biblioteca, para os meninos, para os leitores. É não desistam dos seus sonhos, persistam. Saiba que a leitura, às vezes, pode parecer dificultosa, mas ela é simples quando a gente está lendo o que a gente gosta. Então, não desistam, tenham coragem, avance, alce voos, porque o que a gente quer conquistar, a gente precisa de persistência. Não vai cair do céu pronto. Então, vamos conquistar, vamos ter coragem para conquistar nossos sonhos. Um dos meus sonhos, está aqui em minhas mãos. Então, pode ser o seu sonho também. Na sombra de um juazeiro, céu azul e pão, história em meus dedos, um coração sertanejo. No silêncio, letras dançam, sertão a sonhar. Meu refúgio, meu farol. Nas histórias vou navegar. Lá, meu bem, nas páginas, a liberdade, eu sonho entre linhas, saber não me deixa jamais.